Gente, boa noite a vocês, muita paz. Vocês estão bem, não? Estão bem de verdade? Bom, nós vamos papear hoje, vamos conversar um tanto. Nós temos um tema importantíssimo que é sobre mediunidade e a importância do desenvolvimento do homem. Deixa eu passar esses espíritos bons aqui do meu lado. Eles passam, gente. Bem. Então, é assim, a importância que existe sobre mediunidade. Nós temos a mão aberta, tato, olfato, paladar, visão, audição. 5 sentidos. Sexto sentido, mediunidade. Eu tenho contado para vocês alguns fatos que têm acontecido comigo há anos. Materialização, efeito físico, premonição, sempre me acompanhou. Por que eu falo para vocês? Porque é uma forma mais próxima da gente conversar e vocês me entenderem. Não tenham medo, conversem comigo. Por favor, perguntem. A elucidação, a conscientização é fundamental, porque eu lido com problemas de alta gravidade. Estava atendendo uma mãe, o filho cocaína. Atendi uma mãe da Beneficência Portuguesa hoje do hospital, K9. Atendi outro estava chovendo, eu estava dentro do meu veículo, lá no Jardim Tremembé, atendendo. Hoje foi o dia desde a manhã. Nós estamos atravessando uma fase grave, muito grave. Muito grave. Por quê? Eu tenho que abrir meu coração para vocês. Quem é mãe, quem é pai, quem é parente, sabe do que eu estou falando. Está grave a situação. Palestina, Israel. Vocês pensam o que está acontecendo o que no mundo? Nós estamos diante de uma transformação psicossocial mundial. Não é uma coisa simples. Isso a nível comum. Mas nós estamos sofrendo uma profunda transição planetária, mediúnica, na parte espiritual também. Porque eu gostaria que vocês me perguntassem, para mim poder explicar para vocês o que é obsessão de primeiro grau, segundo grau, fascinação, subjugação, tudo que está previsto na mediunidade. Porque quem tem domínio sobre a mediunidade tem equilíbrio. Quem não tem domínio sobre a mediunidade não consegue ter o equilíbrio satisfatório. E as ciências positivistas, pela qual eu faço parte, não conseguem entender por que a gente tem desajustes o tempo inteiro no comportamento. Tristeza, depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar, e aí vai, borderline, tem um monte de siglas e nomes. Nós queremos a resposta. Hoje, nós temos que discutir respostas mais pontuais e claras, para que a gente possa entender o que acontece. Muitos de vocês vão para o passe daqui a pouco. O que é o passe? O que é a desmagnetização fluídica? O que é fluido? Ninguém explica. Se não explicar para vocês, vocês não vão entender. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos nós somos portadores da cura. Todos. Todos vocês têm potencialidades para a cura, para a autocura. Vocês sabiam? Ninguém fala, vocês não sabem. Todos vocês têm campo psicomagnético. Todos. Aí fala sobre perispírito, fala sobre aura, fala um monte de coisa, duplo etérico, perispírito. Fica um monte de nomes sem explicação. Agora, existe a necessidade de que vocês saibam, pela minha fala, porque eu trabalho com comportamento humano há 40 anos. Eu posso responder para vocês com todo o conhecimento. Vocês são capazes de se equilibrar. Todos vocês têm uma potência psicoenergética muito alta. Só que depende de procedimentos, comportamento. Como é que uma pessoa pode se equilibrar chapada de álcool? Como é que um jovem pode estar equilibrado chapado de cocaína, metafetamina, K9, crack? Não tem condições. Não existe essa possibilidade. Eu trabalho com isso.
Não existe a menor possibilidade, clínica, ressociabilização, destruição de células estruturais do cérebro. Não consegue. Por isso que eu faço prevenção anos a fio. Então, o nosso campo mental não pode ser vilipendiado. Campo mental. Cognitivo, mente, não pode entrar droga. Em hipótese nenhuma. Não tente discutir dependência química comigo, que é problema, porque eu já estive debatendo os expertises dos especialistas tentando adaptar droga com qualidade na cabeça de uma pessoa. Totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Com uma ignorância. Vocês têm chance? Tem. Mas desde que vocês sejam saudáveis, tudo bem. Desde que vocês sejam saudáveis. A saúde física, mental e espiritual é fundamental. Aí vocês falam, os espíritos. Os espíritos. Ah, mas quem são os espíritos? São seres que estão incorpóreos. Eles não têm matéria como a nossa, mas são inteligentes. Aí vocês perguntam, qual é a relação da mediunidade com os espíritos? Muita. Por quê? Os espíritos não têm corpo material, mas eles têm vontades mentais. E são essas vontades mentais que fazem a aproximação deles com a gente. Eles querem o nosso ectoplasma. Eles precisam do fluido vital. Porque eles têm a nossa sensação. Eles sobrevivem de sensação. Eles extraem, inoculam o nosso ectoplasma, nosso fluido, e transformam em sensação. Eles têm a impressão que estão vivendo. Por isso que dá a obsessão gratuita. A maioria dos espíritos ignorantes, eles fazem isso, esse fenômeno chamado obsessão. A obsessão é isso, é a proximidade de uma entidade, um espírito desencarnado, na proximidade paralela da nossa mente, não é só do nosso corpo, e eles nos causam muitas vezes mal-estar. E a gente começa a sentir coisas como eu sentia, como sempre senti, anos sentindo, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, até os 18 anos eu sentia tudo isso. Tudo que vocês podem imaginar, eu senti. Com 18 anos eu comecei a ter vidência. 18, vidência. Eu via vulto, via as entidades, saía fora do corpo, desdobrava, coração batia que nem um tambor, tum, 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 sudorese, medo e tudo isso. Passei por tudo isso. Eu sou testemunha ocular de materialização. Materialização existe. Materialização existe. É claro, estou deixando claro para vocês. Não é balela. Tem nada a ver com medicina, psicologia, psiquiatria, psicanálise. Nada a ver. Nada a ver. Que é a cadeira que eu professo. Mas não tem nada a ver com a cadeira profissional. Tem a ver com uma realidade extrasensorial. Por isso que vocês têm que tomar cuidado. Ouçam bem o que eu estou dizendo. Prestem atenção. Se vocês querem equilíbrio, vocês não querem equilíbrio? Vocês não querem tranquilidade? Querem ou não querem? Tem que ser uma conquista dia a dia, uma conquista de fases do desenvolvimento. Porque se vocês não desenvolverem uma fase cognitiva da mente, há um déficit de percepção. Quantos anos você tem? Quanto? 16 anos. Ele tem 16 anos. É uma fase de desenvolvimento cognitivo. Ele entende as coisas. Só que tem fases que têm que ser muito bem desenvolvidas. Porque se elas não forem bem desenvolvidas, você passa por uma próxima fase devendo para uma anterior. Muitas pessoas vão fazer terapia, as terapias chamadas convencionais, sem saber o que está acontecendo, porque não são orientadas. Uma coisa fácil de entender, simples de ser orientado, mas não sabe por quê. Aí faz psicanálise, vai para o divã, que eu respeito com todas as cadeiras, só que muitos médiuns que têm a chamada mediunidade ostensiva. E o que é a mediunidade ostensiva? É a capacidade do médium perceber e sentir. Pronto. Ele percebe mais, sente mais. E está assim, nós estamos vivendo isso, a revelia.
Então, o que significa? Quando você vive, nós vivemos, nós temos uma fase dele, 16 anos. Eu tive a fase, lembro de tudo. Tenho uma memória muito boa ainda, né? Então eu lembro de detalhes que eu ficava sentado percebendo e percebendo coisas na natureza, nas pessoas, tinha premonição e não sabia o que era. Adivinhava o que ia acontecer, mas não sabia o que era, porque não tinha explicação. Era assim. Quem poderia parar para me atender? Não tinha. Centro espírita na minha época era um mito, não era assim como é hoje, aberto. Então, o médium passa no silêncio dores e comete erros simplórios. Por quê? Ele comete erros porque não tem ninguém para se aproximar dele e perguntar para ele assim: o que está acontecendo com você? A sacada é essa. E vocês sabem, quem sabe mais ensina quem sabe menos. Estava conversando com a especialista agora do carro, estava atendendo ela, lá de Itatiba. Nós estávamos em videochamada. Por isso que eu atrasei. Porque é uma orientação de pessoas que estavam atendendo grupos. Eu sou orientador há anos e estou dizendo para faça assim, faça assim. Está dando tudo certo. Por quê? Porque eles não estão brincando, eles têm um trabalho sério e responsável. Aonde existe responsabilidade e seriedade, vocês obtêm bons resultados. Agora, a vida comum está assim. Ó, não se sabe para que direção a gente toma. Os conceitos estão invertidos. Muita gente está aderindo à maldade, à perversidade, à manipulação. Tem muita gente que está se entregando. Se todo mundo está fazendo, vou fazer assim também. Não faça. Por quê? Para nós que temos a mediunidade ostensiva, nós que convivemos com a visão de coisas que são extrasensoriais, a gente sabe um pouquinho só a mais que vocês. Só um pouquinho. A gente chama atenção. Aí vocês perguntam assim, mas para ter essas coisas a gente faz assim? Não. Anos de desenvolvimento. Anos de determinação. Eu nunca usei uma droga. Nunca usei droga. Nunca. Já tive na minha frente inúmeras vezes. Com 16 anos, 13. Maconha era a revelia. Nunca usei. Perventim, que é um comprimido estimulante, também nunca usei. É o chamado estimulante. E outras droguitas a mais a gente não usou. Por quê? Vou explicar para vocês. Naquela época, eu tinha sensores. Eu percebia o que eu tinha que fazer e o que eu não tinha que fazer. Eu conversava com uma mente subjetiva. Alguém respondia o que eu perguntava. Eu dialogava com a mente. Eu não sabia que era espírito. Eu não podia entender. Não faça isso. Eu falava, como assim? Não faça isso. Era imperativo. Vai por ali. Eu ia por ali. Vai por aqui. Um dia eu tive uma experiência inédita. Eu trabalhava de office boy. Eu tinha sua idade, 16 anos. Naquela época eu tinha office boy. Eu estava andando na cidade. Eu estava andando com a minha pastinha, tal, magrinho, era um fiapo, tinha 45 quilos, 1,77 m, mesma altura. Eu andava que era assim, a gente tinha que viver, era a vida. De repente eu estava andando ali na Prestes Maia, em Agabaú, eu escutei a palavra para, eu parei. Quando eu parei, caiu um vidro na minha frente, em cima do prédio. Nunca vi aquilo, eu parei. Todo mundo ficou olhando para mim, eu parado. Mas caiu uma barra de vidro na minha frente, estourou, mas de cima de um prédio. Assim, 2 passos. Só escutei o barulho e fechei os olhos. Não aconteceu nada. Para. Eu parei. É a fração de segundo. Uma vez foi o carro, uma hora eu conto para vocês. Vocês não têm ideia do que aconteceu. O caninho do freio estourou, vazou o óleo de freio. Uma descida, pelo menos uns 300 metros. Só estourou quando eu parei no estacionamento do prédio. Porque eu ia comprar material para doar para um morador de rua. São coisas que aconteceram e assim foram acontecendo. Outra fita agora, outro dia eu estava aqui atrás, eu estava na sala de casa, eu estava assistindo uma programação na History, né, que tem uma programação boa, reportagem.
E eu estava assim, aí aconteceu um fenômeno de efeitos físicos na minha frente. A planta deu uma batida, o vaso no chão, só escutei o barulho. Pum! Ela começou a se mexer assim, parecia um vento batendo. Ela se mexia, se mexia. Eu olhava para a planta e falei, de novo. Eu vi. Agora, você vai falar para que isso? Contar para quê? Por quê? Qual o motivo? Efeito físico. Aí fui na cozinha e escondi minha chave no meu trabalho. E a chave embaixo da geladeira, a chave embaixo do armário, dentro das pastas. Vocês não têm ideia. Os trocadilhos. Até que um dia eu aprendi a fazer uma coisa chamada reverso. Deixa eu tomar essa aguinha boa aqui. Paloma, você está dormindo? Toma um pouquinho da minha água. Essa água é fluida. Essa água até ressuscita pessoas. Pode tomar à vontade. Toma devagar, tá? Põe na cadeira e vai tomando. Então, o que acontece? Prestem bem atenção. A vida tem que ser levada com responsabilidade e seriedade. Muito. Seriedade e responsabilidade não é ter a cara fechada. Não é isso. Maturidade não é isso. Nós temos que desenvolver maturidade espiritual. Ler, estudar. Nós estamos aqui hoje. Hoje é sexta-feira, dia maravilhoso, nós temos possibilidade. Eu tenho caso em hospital, gente. Eu visito o hospital, tenho paciente em hospital. Nós estamos com uma vida boa. Aí entra a questão do olhar. Por que o olhar da mente? Porque o olhar da mente, quando ele enxerga possibilidades, ele positiva, abre. O olhar da mente, quando credibiliza a boa intenção, a criatividade, abre. O olhar da mente, quando diz eu posso, quero, sou capaz, abre. Vocês começam a inocular, entrar em contato com vibrações boas, que é o que eu faço o tempo inteiro. Vocês têm que ter uma intenção construtiva. Vocês têm que ter um mecanismo, não psicossocial. O mecanismo psicossocial é cheio de entrave, cheio de contenda, cheio de fuxico, cheio de problemas. É só problema. A vida não é só problema. A vida não é só problema, gente. Nós temos guerra na Ucrânia, temos guerra, tem políticas que não divulgam. Nós temos coisas de alta gravidade. Êxodo de famílias, os acontecimentos no Israel. Chegou um vídeo de Israel, eu não passei para ninguém. Fiquei assim, de boca aberta, que eu vi. Eu vi a tragédia. Da Espanha chegou uma reportagem também para mim, eu não divulguei. Muitos de vocês não sabem. Sabe por quê? Nós temos que positivar o mundo. O mundo precisa de positivismo. O médio não pode ser ingênuo. Tato, olfato, paladar, visão, audição. 5 sentidos. Use todos os sentidos de forma construtiva e positiva. Construa uma mente potencializada de energia boa. Construa uma mente positivada de energias construtivas. Na hora que vocês vão tomar o passe, vocês estão cheios de receptividade, que é o que eu faço. Eu descobri uma série de mecanismos para o médium, mas eu tenho que viver para mim em primeiro lugar, que eu venho descobrindo cada vez mais. Cada vez mais eu descubro mecanismo. O fluido vital da noite é maravilhoso, eu inoculo. E assim a gente tem um grau de proteção. O que acontece? Não tem uma entidade que domina a mente de vocês com o tempo. Nada. Nada domina a relação mental de vocês. Porque vocês têm força, vocês têm energia, só que tem que colocar na prática no dia a dia. E percebam que nós temos as energias gratuitas que chegam à revelia. Por quê? O médium, ele é um receptor. Ele inocula energias das mais variadas ordens. E essa inoculação é que causa muito mal-estar muitas vezes. E é de graça. Assim perceber, você inocula. Você pensou, você pensou, você pensou. Nós pensamos, todos os dias nós emanamos energias de forma contínua e constante. Outros recebem. Porque o médium tem a capacidade de ser emissor e receptor. Isso está previsto em mediunidade, no desenvolvimento mediúnico. Nós somos, gente, receptores e emissores de energia.
Recebemos e emitimos. Recebemos, emitimos. Recebemos e emitimos. Todos fazem isso. Agora, existe uma coisa muito importante. Cada um de vocês é que se cuida. Não pode transferir. Aí vocês perguntam, mas meu anjo de guarda me cobre? Jesus não cobre coisa nenhuma. O anjo de guarda tem limites de atuação sobre vocês. Eles dão um grau de proteção relativo. Mas quem faz o trabalho somos nós, está descoberto. Quando vocês se tornam receptores, quando vocês emitem um campo de energia construtivo, vocês estão criando uma capa protetora mental. Vocês criam um campo mental, e o campo mental que vocês criam auxilia vocês a vida inteira. Alguém aqui já teve experiência de desdobramento ou não? Alguém já desdobrou? Eu também. Eu saía fora do corpo e ficava no telhado de casa. E isso fez com que eu desdobrasse uma par de vezes e eu ia para lugares mais inusitados. Já fui. Gente, vocês não têm ideia a beleza que é a espiritualidade. Só que não tira as minhas responsabilidades, nunca tirou as responsabilidades do dia a dia, de nenhum de vocês, pai, mãe, seu filho. É responsabilidade no dia a dia. Banho, alimentação, escola. Não muda para ninguém. Somos todos iguais aqui, com responsabilidades semelhantes. Mas na hora de a gente ter um grau de comprometimento espiritual, sou eu que faço. Porque no dia que a gente desencarna, nós vamos levar só uma questão, a mente, a boa intenção, o tesouro maior, que é aquilo que você construiu durante toda uma existência. Isso você carrega e leva para depois. Quem nunca teve experiência de desencarne, por exemplo, já aconteceu uma série de coisas que eu suprimo, não conto para vocês. Vocês precisam de experiência para entender. O desencarne existe, quem acorda somos nós mesmos. Uma vez aconteceu de eu socorrer um senhor na rua, os anos 74, 75. Levei ele estava jogado, com a mochilinha na mão, levei ele no pronto-socorro de táxi. Nós colocamos ele no táxi e levamos no pronto-socorro. Quando ele chegou no pronto-socorro, veio a notícia, ele já estava em óbito. Nós carregamos um homem desencarnado dentro do táxi. Tá bom para vocês? Ele não ficou jogado na rua. Vocês estão entendendo? Ah, mas você é doido, Antônio. Eu não sou doido. Não tem nada de doido. Na realidade, aconteceu várias situações. Agora vocês fazem uma pergunta. Vocês querem crescimento como? Dentro de casa? Como é que nós queremos desenvolver as nossas condições mentais? Sem ler? Sem estudar? Sem a prática da caridade, da fraternidade? Qual é o tempo que tem uma mãe com uma família de 2, 3? É desse tamanho o tempo. Mas em algum momento dá para fazer alguma coisa. Leia. Em algum momento, como eu tenho um livro no celular que me enviaram, 6 capítulos. Já comecei a ler. Como eu não tenho dificuldade para dormir nenhuma, eu começo a ler, demora 15, 20 minutos de leitura, eu só vou acordar às 2 e 3 horas da manhã e dormir do mesmo jeito. Eu durmo assim. Sinto muito, é a minha natureza. Agora, eu quero equilíbrio. Eu luto pelo equilíbrio. Eu não tenho problema. Eu não tomo um medicamento, nada. Nada, não tomo um tipo de comprimido. Nada. Nada e nada mais nada. Por quê? Não é que eu estou bancando isso. Não estou bancando. Estou dizendo. Campo psicoenergético mental. Dedicação plena para o crescimento da alma. Vocês bloqueiam doenças. Vocês bloqueiam doenças. Pois não. Oi? Eu acordo 3 horas da manhã e inoculo fluido vital. Não, eu tomei vergonha na cara quando eu era jovem, bastante, tomei muita. Quando eu comecei a perceber que a vida não era o que eu queria. Eu nunca usei droga, eu recomendo os jovens, não usem. Não usem. Vocês pensam que, por quê? Na realidade, droga não é só o que você usa, não é um princípio ativo.
É a identificação das entidades com o seu campo fluídico. Depois que eles viciam no seu campo fluídico, eles não querem largar você. Vira obsessor da sua vida. Sinto muito, é lei de causa e efeito. Duas coisas vocês não podem prestar atenção. Obedeçam duas regras. Lei de causa e efeito, que está previsto na doutrina espírita, livro dos médiuns, ou livro dos espíritos. Lei de ação e reação. Eu dou e recebo. Amanhã eu vou para os moradores de rua. Amanhã eu ia para Mariporã, não iria, tinha trabalho. Não vai ter, cancelaram agora. Quando a gente estava no caminho. Eu vou estudar um livro. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Facilidade. Não tem uma facilidade na minha vida. Nada. Mas tenho responsabilidades. Eu estudo. Eu estudo. Agora, quando eu identifico um campo psicoenergético mental de qualquer entidade, hoje, entrou no meu campo, eu identifico. Eu uso o reverso. Vocês querem saber o que é o reverso? Os centros de força, eles giram para a direita. Quando é emanado de lá para cá, eles giram para a direita, não é isso? O nosso centro de força, ele absorve assim, ao contrário. É de lá para cá. Eu devolvo energia positiva e construtiva potencializada em 5, de dentro para fora. Só isso que vocês fazem. A entidade não tem como se aproximar de vocês. Nenhuma entidade se aproxima de um médium potencial. Nenhuma. Ela não tem ascendência sobre a mente de um médium. Nenhuma. Está descoberto o segredo. Mesmo o espírito desencarnado. Quando a gente se queixa que está com um problema de obsessão, de encosto, ou qualquer nome que a gente vai dar, o espírito vai orientar vocês. Você tem que fazer prece para o seu anjo de guarda, você vai ter que fazer isso, aquilo, você vai ter que emanar campo de energia. Sempre foi assim. Eu conheci o Chico Xavier em 79, conversei com ele 2 vezes. Então, o Chico era uma beleza, uma maravilha de orientação, uma sabedoria enorme. Ele nunca chegou e falou assim, você tem isso, você tem aquilo. Ele disse, você precisa crescer. Nunca mais esqueci, eu escrevia, né? Sempre escrevia, tem literatura, não divulgada ainda, mas eu tive que aprender a me virar. A grande sacada da vida, se vira e cresce. Vai trabalhar, vai economizar, vai ser simples. Nós temos que desenvolver, sabe o quê? Sabe o que nós temos que desenvolver? Ou não? Predicados de vida. Humildade, sabedoria, conhecimento. Nós temos que desenvolver resiliência, inteligência emocional, tudo isso. Todo mundo pode. Não tem ninguém que diga que não possa. Todos podem. Só que é importante perseguir resultados a vida inteira. Muitas pessoas passam anos e anos com problemas de não poder, com depressão, mas não conseguem ler um livro sequer no mês. Observem isso. A gente reclama de uma série de coisas, mas não se aplica, não insiste. Insistam. Eu tenho uma frase que é um refrão, que diz assim, posso, quero, sou capaz. Persiga essa mentalidade. É um mantra. Sou capaz. Todos vocês são. Por isso que Jesus falou, vós sois deuses, poder fazer o que eu faço e muito mais. Os espíritos inferiores sabem disso. Eles sabem. Eu compreendo os espíritos inferiores. Eu trabalho com favela. Tenho instituição em favela. Sei do grau de ignorância da personalidade das pessoas. Trabalho com isso. Anos. A pessoa ignorante sabe que o outro sabe mais. Mas ela tenta convencer de que ele sabe menos. A inversão de valores que vocês têm na Rede Globo, que a gente não quer nada, a gente sonha, que a gente vai conseguir coisa fácil, mentira. Nada disso é verdade. Existe a verdade e a mentira, o certo e o errado, a ilusão e a realidade. Opte pela realidade. Posso até aqui, depois daqui não posso mais. Vou melhorar minhas qualificações, vou crescer. Aí eu cresço. Quando eu admito, quando vocês admitem que vocês são fortes e capazes, vocês crescem. Mas se vocês se colocarem numa condição psicológica de fraqueza, de inferioridade,
Aí vem os complexos de inferioridade, vocês não tiram o pé do lugar. E de feiura, então? Feiura, os complexos de feiura, de magreza, de obesidade, é um absurdo que a gente vê no mundo. Cheio de traços de negativos, cheio de traços negativos das pessoas. Parem com isso. A beleza existe na alma das pessoas. Façam acontecer. Alguma pergunta até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Sim ou não? Deixa ele... 2 minutos, Wagner. Não? Você trabalha? Não, referente ao que eu perguntei há pouco, o nosso corpo trabalha com escassez. Antigamente, quando a gente imagina o homem da caverna, etc., a gente vê pessoas que comiam uma vez por semana. Nunca precisavam de vitamina ou de alguma coisa como algum complemento. Complemento vitamínico, tá. Nunca precisou. Não é hoje em dia que a gente vai precisar disso. A gente trabalha com escassez. Nosso corpo foi feito para isso. Foi trabalhado para isso. Nosso corpo é perfeito até o momento da gente cuidar dele. Beleza? Parar de cuidar dele. Ele falou que nosso corpo trabalha com escassez. É superação e criatividade. Nós absorvemos vitamina no sol, na natureza, na água e assim por diante. Ele fala uma coisa que é verdadeira. Hoje os complexos vitamínicos criaram-se necessidades de complementação vitamínica aos baldes. A televisão bombardeia o tempo inteiro. Tome isso, prescrevendo medicamentos milagrosos. Errado. Televisão nenhuma poderia fazer isso. Ninguém tem o direito de fazer isso. Certo? Ninguém pode fazer isso. Na realidade, mediante o exame de sangue, mediante o exame de taxa em ml de uma pessoa que se determina a escassez. Aí sim, o exame de sangue determina vitamina B, C, cálcio, fósforo e assim por diante. Mas existe uma realidade. A mente humana é muito frágil. Você vai perguntar daqui a pouco, Wagner. A mente humana, quando você diz assim, estou fraco, fraco fica. Diga, sou capaz, capaz você se torna. Ninguém revela isso na educação. As crianças são criadas com déficit, sempre com problemas. Criaram bullying. Antigamente chamava negão, maloca, pitica, pioca, fininho, quatro olhos. Ninguém ligava para nada. Negão, negalula. Tinha um colega chamado, ele era um negro, tizil, amigo meu. Ninguém tinha preconceito, eu tomava café pretinho na casa da avó dele. Sem problema nenhum. A gente corria atrás de balão, acendia fogueira, jogava futebol, treinava, corria, subia morro, descia morro. Nunca tivemos problema. Gente, o que está acontecendo? Criaram uma geração de necessidades psicológicas. Hoje qualquer coisinha é mamãe. Errado. Nós temos que criar uma sociedade com coragem, com determinação, espíritos mais determinados. Força. Porque quando a gente cria força mental, ninguém segura você. Quando você cria força mental e determinação, você passa a ser um conquistador, você passa a ser uma conquistadora de etapas. Aí você fala assim, mas a minha vida não dá certo, porque você não insiste. Insista em crescer. Insista em conquistar. Aí é possível. Insista na conquista, na possibilidade de desenvolvimento. Aí acontece. Só acontece os resultados quando a gente quer. Só acontece resultados quando a gente se determina. Insista nos resultados. Não desista, em hipótese dos seus sonhos. Nunca. A vida não é para 13, 14, 20 anos. A vida é para a vida inteira. Você tem que fazer 70, 80 anos bem. Você tem que chegar a 90 anos consciente. Você tem que desencarnar com dignidade. Não com medo. O medo é fruto do desconhecimento e da nossa ignorância. Porque nós vamos desencarnar. Você sabe o que é o desencarne? Um desmaio só, mais nada. A gente desmaia. Fica fraquinho. Vai embora.
Agora, a despertar com coragem, despertar com valentia, com propósito, é outra história. Meu amigo desencarnou com 57. A minha amiga veterinária, que caiu no rio na Vila Galvão do Jacinto, era minha amiga particular do DER, do Centro Espírita. Carro caiu dentro do rio no dia da enchente, com 2 cachorros. 58 anos. Ora, minha amiga querida, todos nós éramos amigos lá do DER, do Centro Espírita do Ramatiz. A vida é inusitada. Não sei quando vai acontecer. Então, parem de ter medo de desencarnar. O médium tem que criar coragem para realizar, para construir. Quem está dormindo em pé? Tem um colchão aqui atrás, pode deitar. Eu não sei porque você reclama. Senta ali no cantinho, espera um pouquinho. Oi? Eu acordei às 3 da manhã, não estou com sono. Eu tenho 71 anos, e você? Ah, o nariz cresce com a mentira. Bom, você tchau. Um abraço. Vai lá. Abraço, tudo de bom. Você também. Abraço. Então existe uma correlação muito importante. Acordem. É hora de acordar para a vida, gente. Vocês não podem desembarcar na praia. A mente humana está muito frágil. Vocês estão se entregando a um processo de cognição coletiva. A cognição é a inteligência trevosa. As trevas tomam rédeas da vida de vocês. Eu tenho experiência toda semana com o espírito. Toda semana eu tenho experiência com o espírito. Toda semana. Eu que não falo para vocês. Mas eu mantenho a minha dignidade de pé. Eu não quebro em hipótese nenhuma. E digo para vocês, sejam corajosos. A alimentação de vocês como é que está? Se alimentem bem. Aqui o rapaz, quando ele falou, deem nutrientes para o corpo, não tranqueira. E assim vai. O médium precisa de disciplina. Aí fala disciplina, vocês pensam que disciplina não sai de dentro de casa, não é conversar com ninguém, não é não ir numa festa, tomar um café, um chá na casa de alguém, um aniversário, não é nada disso. Nós temos que participar na vida. Por quê? A psicologia do comportamento, ela diz o seguinte, você tem que manter a mente ativa a vida inteira. Chega uma fase da vida da gente que a gente começa a declinar. Não pode. Nós temos que criar motivação, aspectos motivacionais. Desde os 16 da idade desse jovem aqui, você cria aspecto motivacional. Posso, quero, sou capaz. E assim você mantém o otimismo. E vocês mantêm a chama da inspiração. Quem não tem inspiração, morreu. Você vive sem criar fulcro de energia de dentro para fora. A espiral minha funciona assim, para a direita. Eu potencializo 5 vezes mais. Aí, desse jeito, quando você bate 90 anos, você está liberando energia de dentro para fora. Para os 90 anos, para os 80, para os 70, para os 60. Agora você pega pessoas que estão com 37, 40, 45, estão desvitalizadas, despotencializadas, estão frágeis energeticamente. Agora é só acrescentar o combustível da droga, acabou a vida da pessoa. Por quê? Porque quem se aproxima desses médios são as entidades, as potestades trevosas. Eles começam a praticar o vampirismo, vampirismo quer dizer absorção de energia do médium. Só isso. Ele sobrevive no nosso ectoplasma. Vocês já viram o ectoplasma alguma vez? Não. Nunca viram materialização? Nunca viram? Vocês nunca viram materialização? Que pena. O dia que vocês quiserem morrer de medo, vejam a materialização, você fica encantado. Eu já vi. É fantástico. O objeto materializou dentro da cozinha da minha casa. 1987. Na minha frente materializou, eu vi o objeto, ele veio, passou por trás de mim, entrou metade na geladeira, ficou metade, eu fiquei olhando, depois ele fez. Desapareceu no meu visual. Aquela foi uma das maiores materializações que eu vi. Uma das maiores. Um quadrado transparente. Eu vi. Não tem não tem médico que me interna no manicômio dizendo que eu sou doido. Eu vi. Eu aprovo e falo na frente de qualquer psiquiatra. Materialização existe, doutor. Eu já falei isso. Falei, vocês é que não sabem. Porque a nossa ciência, a cadeira das nossas ciências, tá? Que são positivistas,
não tem experiência em espiritualidade. Só isso a diferença. Não tem experiência na parte espiritual. O espírito existe, que horas são? Para me correr pelo horário. Tá? A experiência manda-me assumir responsabilidade. Eu assumo. Não tenho medo. Não tenho medo de nada. Tenho medo do plano material, receio, prevenção. Mas medo espiritual do quê? De espírito? Absolutamente. Nós temos que ter respeito por eles. Nós temos que ter boa intenção. Você emana o campo mental, você domina. Você emana o campo de medo, ele se aproxima. Eles dominam a sua mente. Sugere, se aproveita e assim por diante. Você não vê as crianças? Quantas crianças têm mediunidade, têm evidência? Oswaldo, quantas pessoas têm um comportamento disforme? Pessoas adultas. Quantas pessoas têm um comportamento esquizoide, desequilibrado? Sabe o que é isso? A proximidade de entidades que ficam no campo mental da pessoa. São entidades que ficam no campo mental de uma pessoa. Aí chamam de psicopatogenia, chamam de esquizofrenia, chamam de psicose e assim por diante. Dá um nome só, mas que na realidade são a aproximação de entidades que se inoculam, se apostam na mente da pessoa e se manifestam. É o médium. Essas manifestações acontecem diariamente. Você queria fazer mais alguma pergunta, Rosinha? Aí eu falei com o homem, cara, se você foi espiritualizado fora pela sua família, por exemplo, pela sua pessoa, não tem interesse lá. Não. Ele falou se uma pessoa se reencarna numa família, ele fala que ele reencarnou numa família errada. Não existe isso. Existem aproximações magnéticas. Nada está fora do lugar. Agora, as escolhas são nossas. Casamento, relacionamento, separação, vai de cada pessoa. Tá? Filhos, personalidades de filhos, tudo. São campos magnéticos que se aproximam e se afinizam. Nada está fora do lugar agora. Nós temos simpatias e antipatias. Tem filhos que têm verdadeira antipatia pelo pai e pela mãe. Como é que você dorme com uma coisa dessa? Meu filho, minha filha, irmão para irmã, das dissidências espirituais. Tem 2 temas no Livro dos Espíritos, chamado Causas Atuais das Aflições e Causas Anteriores das Aflições, que determinam das simpatias das antipatias. Então é importante conhecer o Espiritismo. Vocês têm que ler algum livro para ter uma base de referência mínima, porque senão o comportamento fica à revelia, fica por conta de teses comportamentais. As teses comportamentais cabe à psicologia do comportamento. Mas quando chega nessas fases, por exemplo, tive um trabalho hoje com um camarada, ele é empresário. Ele me fez uma pergunta, ele tem um QI altíssimo em terapia. Ele perguntou se existe campo de energia de trevas, influência de trabalho de despacho. Eu falei, tem. Lógico que tem. Campo magnético mental, lógico que tem. Só que quando o receptor recebe o campo de energia, ele não identifica, ele se sente mal. Sente mal. Vocês sabiam? Porque o que chega é energia. O que chega na pessoa é o campo magnético mental da origem de quem enviou. Isso chegou para mim recentemente, numa contenda que eu tive com um cidadão, que eu denunciei o comportamento dele na família. Ele me odeia. Ele tem verdadeira ojeriza pela minha pessoa. Por quê? Eu denunciei ele dentro da família. Denunciar não significa apontar. Um homem doente, portador de psicopatogenia, ficou evidenciado no comportamento. Prejudicou toda a família. Ele ganhou a separação da mulher. Não foi por minha causa, foi porque ele foi mal educado e grosso durante toda a vida dele. Eu não sou responsável. Lei de causa e efeito. Ele vai ter que repensar sobre o comportamento dele. Se fosse assim, então você não falaria a verdade. Jesus falou a verdade e foi odiado. E nem por isso ele é obsediado. É assim que funciona.
Descubra a verdade, que a verdade te libertará. Então, nós temos dificuldade para falar a verdade, porque magoa pessoas, gera suscetibilidade, gera contendas, porque as pessoas não querem ouvir verdades. Acordem, porque se vocês não acordarem a tempo, amanhã, vocês vão falar, poxa, mas eu não fiz nada. Busquem as reestruturações que tem na vida. Se reestruturem. A vida não é para 3 anos, 4 anos. Eu trabalhei 50 anos em cima de um tema. 50 anos. Para descobrir coisas que são fundamentais. Pelo menos hoje eu me beneficio bastante porque eu descobri. Profissionalmente e como pessoa. Sinto muito. Valeu a pena? Nossa, como vale a pena. Na próxima encarnação estou super melhor preparado. É o preço. Quando a gente planta sementes, a gente colhe frutos. Quando a gente não planta semente bem, não colhe frutos. Lei de causa e efeito. Se vocês pensam que as coisas estão fora do lugar social, é lei de causa e efeito. Aí vocês falam assim, mas tem muita gente que está deitando e rolando e roubando, cometendo uma série de coisas. Lei de causa e efeito. Uma vez eu atendi um policial civil, outro policial civil, atendi um cara da rota. Você precisa de ver ele médio, coitadinho dele. As pauras que ele passava, os medos, as tensões, afastado por distúrbio mental. Os espíritos perseguiam ele o tempo inteiro. Ele falava das sensações que ele sentia, das presenças. Depois ele me contou o histórico dele durante a ativa. Eu respirava fundo. Então é isso que eu estou chamando a atenção de vocês. É preferível ser perseguido do que perseguir. Fazer o mal que faz para vocês limitam. Mas não devolvam o mal. O mal não se devolve com o mal. O mal vocês têm que dar o reverso. Vocês têm que iluminar a pessoa com um reverso positivo e construtivo. Reverso é um campo de energia que você devolve em espiral. A pessoa recebe e bloqueia a vinda da energia dela para você. É técnica. É assim que a gente faz. Aí quando você tem na família é mais difícil. E quando é na família, deu uma rusga, você vibra na hora. Não vibra. Compreenda. Porque a pessoa, quando está assim, ela está perdida mentalmente e espiritualmente. A maioria das pessoas. É técnica. Uma pessoa que usa técnica com sabedoria se exime de uma série de problemas espirituais. A sacada é essa. Você não é ignorante, você não é medrosa porque você não reage. Você tem que saber reagir, porque a questão não é reagir, como se reage. A questão não é falar, é como se fala. A questão não é atuar, como se atua. Mas tem que ter paciência, porque vocês vão viver com as contradições, né, Jairo? As contradições, como é que pode pessoas cometerem os mesmos erros diante do próprio mal que faz mal para si? Personalidade. Eu lido com isso há muitos anos e posso dizer para vocês, não é tarefa simples reverter um trabalho de energia. Então, preste atenção. As energias psicomentais explicam bem o comportamento. Personalidade de uma pessoa, o que é personalidade? É o conjunto de fatores que determina a ação de uma pessoa, o comportamento de alguém. Então, vocês vão começar a aprender isso e falar, mas espera aí, meu marido tem uma personalidade, eu não conheço ele. Ele era assim no jeito quando eu tinha 20 anos, 25, 20, 32. Hoje ele é irascível. Personalidade. Mulher é a mesma coisa, seu espírito. E as personalidades não se escondem, um dia se manifestam. Por isso que é bom viver com autenticidade. Porque quando você desenvolve autenticidade, você não esconde nada, você é permanentemente, energeticamente, fluídica. E aí você vive bem. O desequilíbrio é o resultado do que você esconde. E um dia você tem que ser o que você é. Lei de causa e efeito. É simples. Daqui a pouco nós estamos indo embora, nós vamos pegar nosso pijaminha, vamos dormir. Amanhã é sábado, né? Vocês têm que botar atividade no sábado, gente. Vai caminhar bater perna, andar de bike. Põe atividade. Eu moro em frente ao Horto Florestal. Imagina, eu vou na mata, ando, tomo uma ducha depois eu vou para a rua, vou trabalhar com os moradores de rua. Trabalho que eu criei há 800 anos. Aquela renca de morador de rua. Tudo estrupiado, tudo ferrado na vida. Eles não têm destino, não têm direção.
fora a comunidade de crianças e família, que vão receber sanduíche, todinho, vão receber amor, prece. Não é nada isso? É alguma coisa. Dê movimento energético. Eles agradecem, me conhecem, me chamam pelo nome, chamam as pessoas. Ô Antônio, tudo bem? E aí, tudo bem? Bom dia. Eu falo bom dia para ele. Saí na fila, 160, 140 moradores de rua. Fora as famílias com crianças. Então, qual é a sugestão para vocês? Vivam! Ponham atividade do jeito que vocês acham melhor, mas ponham atividade. Amanhã sai de casa e tem chocolate do padre, tem queijo, tem tâmara, castanha do caju, castanha do Pará, amêndoa. Nós temos tudo em casa. Não tem? Sucrilho, Danone, tem tudo. Eu sei que tem. Essas coisas boas, gente. Nós temos todas essas coisas. Sabe, acordem, comecem a fazer uma grande, nós estamos terminando o horário, comecem a fazer uma grande reflexão na vida. É o advento do futuro. Faça uma reflexão de vez em quando. Deita lá no cantinho da sua caminha limpa, cheiro de comfort, né? A máquina de lavar deixa o cheirinho. Ai, que bom. Aí você deita lá, tá. Gente, daqui a pouco nós estamos em casa tomando uma sopinha, comendo umas frutinhas, tem tudo. Positivem a vida. Cresçam na vida. Positivem. Tiram o olhar do negativismo. Desinoculem. Desinoculem. Saibam, se vocês não têm campo mental para assistir uma reportagem sobre Israel, sobre a Palestina, não assistam, porque vocês carregam ódio, contendas mentais. Vocês tomam um partido político. Quem não tem estrutura para poder trabalhar, como eu trabalhei com política, como eu trabalhei com políticos, trabalhei em várias fases. Se vocês não têm cognição, mente para isso, não se afiliem. Não façam isso. Vocês carregam ódio. E o ódio vocês emanam o fluido vital. O tempo inteiro revolta. Não façam isso. Quem não tem conhecimento básico, não façam isso. Não se eximam, mas também não sejam prisioneiros mentais. Construam. Ganhem tempo construindo, lendo, positivando, tendo atitudes construtivas, que é melhor para vocês. Vocês vão evitar a proximidade, porque o campo mental de vocês, charcado de ódio, de raiva e de revolta, as entidades se aproximam de vocês. Campo magnético. Cansei de viver isso. Eu falava para mim, estou pensando coisas que eu nunca pensei, o que é isso? Eu falava, 17 anos, 18 eu tinha. Eu identificava um pensamento reverso, que não era meu, eu identificava, eu vivia meio biloló. Eu identificava os pensamentos estranhos. Vocês estão compreendendo? Médium. É assim que a gente fazia. Os pensamentos pediam para me pular do prédio, para me jogar do prédio. Eu falava, mas como? Eu tenho 17, 18 anos, pular do prédio, o que é isso? Eu perguntava, o que é isso? Eram os espíritos. Eles não gostavam de mim. Sabe por que eles não gostavam de mim? Porque eu era do contra com os meus amigos, eu nunca fazia coisa errada. Não fumava maconha, não usava perventinho, era sempre do contra. Eram meus amigos. Com 23 anos eu fui embora. Fui meditar. Com 23 anos eu fui meditar, fui para o Centro Espírita de Umbanda, na época. Um dos primeiros locais que eu frequentei. E eu fui desenvolver meu grau de mediunidade, me dei bem. Prática, depois fui estudar, fui formação acadêmica, e a vida deslanchou. Mas eu tinha uma percepção espetacular, sempre tive. E eu sugiro para vocês. Cresçam espiritualmente se vocês querem, na sua idade. Comece agora. Não deixe para amanhã. Cresçam desde cedo. Porque quando chegar na nossa fase, Jairo, nós temos que ter já uma cognição, a chamada flor de lótus mental tem que ter aberta. Se ela está fechada, a gente sente um sufoco, um constrangimento, porque nós não desenvolvemos. Nós brincamos na vida. Não pode brincar. A vida não é para igual. A fase infantil tem uma história. A fase do adulto é outra. Chegou na puberdade, na adolescência, nós temos que crescer. É isso. Alguma pergunta? Que horas são? 9 horas.
Pois não. Não entendi. Aqui tem. Tem curso de mediunidade aqui, não tem? Pode perguntar. Tem. Não sei, ela pode responder. Fala. O presidente aqui da casa, né, o José Antônio, ele está reformulando os cursos que usem a religião. A vida é brilhante. A A vida é brilhante. mas que foque mais no autoconhecimento. Justamente isso. Eu também vou descer. Como é que vai trabalhar tudo isso junto, o equilíbrio do que a gente pensa, sente e faz, com base nos ensinamentos do Mestre Jesus, de toda a espiritualidade. Então, esse ano inteiro ele passou reformulando esse curso. Eu fiz, a gente ficou 2 anos e meio, quase 3, estudando, e vai estar sintetizando isso para 1 ano, voltado mais para o autoconhecimento. Aí a gente vai estar divulgando no início, mas vai ser ano que vem. Prestou atenção, ele perguntou se tem curso de mediunidade. Eu fiz o curso regular de mediunidade, só que eu fiz na época na Federação Espírita. Era 10 anos de estudo. 10. Surpreendeu? 10 anos. Preparatório básico 1, básico 2, educação mediúnica 1 e 2, aprendiz 1 e 2. Oi? Eu fui seu expositor na federação? 97, ele foi meu aluno na federação. Isso, hoje não é mais. Era 30 e poucos anos, né? É isso. Bons tempos. Tinha lanchonete. Então nós trabalhamos juntos na federação. Gente, como vale a pena crescer? Porque na realidade, vocês não podem esquecer uma coisa: conhecimento e cultura nunca é demais. Arte, nunca é música, né? Pintura, que eu não esqueço, né? Escultura, né, Jair? É brilhante essas coisas. Dança de roda, que eu participo de dança de roda, o pessoal me convidou, Porto Florestal, outros lugares que eu participo, sou convidado, Ibirapuera, Sesc, eu estou participando de uma série de coisas. Vocês não participam, vocês ficam fora da cultura? Participem, cresçam. Isso é a prática na europeia, as danças a dança circular. Alguém aqui conhece dança circular? Olha aqui. Dança circular também. Gente, no Horto tem professores, no Sesc, participe. É altamente terapêutico o trabalho. Eu participava de terça-feira, agora não dá mais. Mas eu já estive, não. Quem conhece a Uniluz aqui? Alguém conhece a Uniluz? Em Nazaré Paulista? Eu fui agora em maio. Fiquei 3 dias na Uniluz. Oi? 1 ano e meio lá dentro. Brilhante o lugar. Gente, se vocês não conhecerem a cultura, a expansão, é maravilhoso o trabalho. E eu, onde tem cultura, eu estou próximo. Participem do desenvolvimento. Espiritualidade, você está interessado nisso? É tudo isso. A espiritualidade você não encontra só no centro espírita. Espiritualidade você encontra na natureza, no relaxamento, no yoga, você encontra na meditação, você encontra em vários lugares. As músicas, por exemplo, eu recebo várias. Eu estava em contato com uma pessoa de Itatiba, que estão fazendo um trabalho lá muito brilhante na dança circular. Lá em Itatiba. Agora eu estava atendendo, inclusive, a pessoa que é titular. Vocês não participam. Todo aquele movimento que a gente faz, todo o movimento, ele espiritualiza, ele faz você entrar no seu próprio centro, você muda a sua cognição. Mas você tem que ter a prática. Agora, homens têm dificuldade? Não tenham dificuldade, cresçam. Mulheres têm mais facilidade para dança? Também podem. Jairo, recomendações futuras, participem de coisas desse porte. Porque a vida, ela se desenvolve sob a égide da cultura e do conhecimento. Não se esqueça. Mediunidade é desenvolvimento na vida do cotidiano. Não é só no centro espírita. Mediunidade não é só o curso que você vai fazer. O curso de mediunidade, ele te dá noções técnicas de mediunidade. É o chamado PACEM. Percepção, aproximação, contato, envolvimento e manifestação.
Chama-se passem a sigla. Você aprende, desenvolve tua percepção, vai aprendendo e vai se equilibrando. É assim que nós fazemos. Chega um dia que você está equilibrada. Sinto muito. Você vai entra em qualquer lugar. Eu entrei dentro da penitenciária do Estado na época. Eu já tinha formatação. Não senti nada. Tinha neutralidade. Entrei na cadeia, delegacia de polícia. Eu entro em qualquer lugar hoje. Qualquer lugar. A gente sente naturalmente pela neutralidade psíquica, não é física. Psíquica. Por quê? A gente cresce, desenvolve e evolui. Todos nós temos essa possibilidade. Todos. Todos nós somos iguais. Todos. Só temos diferenciação no grau de evolução. Aí é de cada um. Por que é importante? Porque a vida é fundamental, a vida é brilhante. A vida é um diamante que precisa ser lapidado. Pai, mãe, família, os arquétipos, os arquivos, tudo isso a gente aprende. A dança traz quem? Os arquétipos. Elas afloram os arquétipos nossos, né, do passado, daquilo que nós reencarnamos, vivemos. Todos aqueles arquivos, eles se reproduzem e trazem memórias, são as memórias. Riquíssimo trabalho. Vocês têm que aprender tudo isso. Porque a vida é brilhante, a vida é uma joia que vale a pena ser vivida. Amanhã é sábado, maravilhoso. Eu tenho programação até a noite. Já sei que vou dormir bem amanhã. Porque eu tenho atividades até a noite, eu tenho atendimento amanhã, à noite ainda. Maravilhoso. Um trabalho que eu faço há 15 anos na vida de uma moça que foi internada no hospital psiquiátrico, que hoje não tinha nada, e eu falei que não tinha nada. Sinto muito. Hoje ela está numa fase criando os 2 filhos, muito bem equilibrada, não tem nada, nada. Do hospital psiquiátrico, fez terapia, estão fazendo até hoje. Faz questão de fazer, periodicamente. Hoje ela está numa fase periódica. Mas está bem, mais uma pessoa, mais um ser humano recuperado. Não é bom isso, você saber? Bom se é. Alguém que poderia estar no medicamento alopático até hoje, dopada. Vivia dopada. Do Centro Espírita Bezerra de Menezes, ali na Vila Mariana. Aquele que ficava na praça. Brilhante trabalho. Isso é muito importante. Participe, ajude, apoie as pessoas, seus irmãos. Sejam fraternos e caritativos sempre. Quando vocês verem um morador de rua, não virem as costas. Ofereçam qualquer coisa, como eu faço. Eu faço o mínimo. Eu ando com meu carro tem todinho. E aí, tudo bem? Para você, obrigado. Ele dá aquele sorriso amarelinho, sem dente e tal. Mas sorri. Vou perguntar, quem foi que falou de vocês aqui que conhece a dança circular? Foi você e quem mais? Você também conhece a dança circular? Vocês conhecem a Mônica Goberstein? A Mônica, vocês conhecem? Minha amiga. São pessoas legais. Mantemos contato. Ela que promoveu o trabalho na época. Recuperando personalidades, gente. Cresçam para o bem. Se disponham para a vida. Sempre. Com disposição, com crescimento, com inspiração. Põe inspiração na vida de vocês. Põe a chama para funcionar. A vida inteira. Por quê? Isso é fundamental. Pois não. Eu não sou focalizador. Sou aprendiz. Amo a música. Amo a dança circular. Eu posso prometer uma coisa. Eu posso trazer uma pessoa aqui que pode falar sobre a dança circular uns 10 minutos. Eu falo com o Zé é meu amigo. Aí ela explica para vocês a importância da recuperação cognitiva, que eu experimentei. Tem que falar com o seu José. Aí tem que falar com ele, tá bom? Por que a gente fala isso? Porque a vida é brilhante. Mude o foco. Mude o foco da mente de vocês. Facilitem a vida de vocês. Isso é fundamental. Autoestima, tudo. Uhum. Isso.
É brilhante, é uma joia. Nós temos, por isso que eu falo para vocês, quem experimenta, ou nós que estamos experimentando, até hoje eu faço, né? Quem está experimentando um grau de cultura, é para sempre. Eu fui no Sesc de Santo André, participei da dança circular, participei aqui na Consolação também recentemente. São vários lugares. Onde existe cultura, conhecimento, possibilidades, dê um passo. Vão ao encontro. Levem vocês para crescerem. Não fique só atrás da filosofia religiosa. A filosofia religiosa é boa, mas ela não faz todo o trabalho que vocês têm que fazer. Conectem-se, porque a palavra nossa é conexão. Facilitem a vida de vocês, sempre para o bem, para a elegância. Uma coisa que eu uso muito, sintonia fina. Você sabe o que é sintonia fina? Não sabe? Vai aprender. Sintonia fina é quando você sutiliza a mente, se conecta só com sintonias de alto nível. Sintonia, música clássica. É sintonia fina, por causa dos instrumentos. A sintonia da música clássica é fina. E assim vocês vão educando a mente de vocês. Eu vou embora daqui a pouco. Eu tenho um pendrive que eu ganhei dela, essa moça aqui. Tem mais de 100 músicas, essas que vocês ouvem aqui. Eu viajo com essas músicas. Só música clássica. É o que eu recomendo para vocês. Aproximem-se do conhecimento, da luz. Queiram. Então, por isso que a terapeuta do meu filho pediu para colocar sinfonias para ele. Ele ouvia essa consciência. Estimula. Isso, música. A música clássica, prestem bem atenção, ela interioriza. Ela joga você para dentro. Tanto que quando você sente a música clássica, quando você entra em contato com a música clássica, você fecha os olhos. A música de repercussão, ela exterioriza, você reage. Samba e outras músicas, né? Estou dizendo música. Estou falando em música. Não é barulho, não é... A música clássica interioriza. Tanto que quando você ouve um violino, um piano, quando a gente ouve um piano, a gente faz assim, ó. A gente fecha os olhos, interioriza. E ajuda a cognição dele a se desenvolver. Por isso que, por exemplo, quando eu via ela tocando essas músicas aqui, eu perguntei, ela me deu o pendrive, 2. Um dos pendrives foi, uma pessoa levou para o trabalho fora de São Paulo. Por isso que eu pedi outro. Nós fizemos uma vivência recentemente lá no... você foi na vivência? Você foi? Não, Alpes de Caeiras. Na Serra da Cantareira, nós fomos. Eu fiz uma vivência em terapia em grupo. Brilhante, uma joia. Eu já convidei vocês várias vezes. O ano que vem, se eu estiver por aqui, quando eu fizer, eu vou convidar de novo. É um brilhante. O Jairo, eu convidei o Jairo também, né? Ele, o Marcelo. Mas lá você entra em outra sintonia, é outro mundo de energia. A sensação é de você estar, por exemplo, em Uniluz, em Nazaré Paulista. Então, nós temos que colocar a nossa mente em locais nobres. Você se coloca em lugares nobres. Você não pode se colocar em lugares trevosos, que não sejam nobres. Porque você vai desenvolvendo a sua cognição e vai se equilibrando. O equilíbrio é resultado da qualidade de vida que você tem. Equilíbrio é efeito, não é causa. Bem-estar é efeito, não é causa. A causa somos nós na nossa qualidade de vida. Quem faz a qualidade de vida somos nós. Por que é importante isso? Valorize a vida. Valorize. A vida é brilhante, é uma preciosidade. Independente do grau de deficiência que tem teu filho, eu conheço vários. Eu vivi a PAI, eu estive na PAI. Teve uma mãe, ela tinha 5 filhos com deficiência mental da periferia. Ela era portadora do síndrome do X, você sabe o que é isso? A mulher que todo filho que ela tem síndrome do X. Todo filho que ela gesta, que ela tem, nasce com deficiência. 5 filhos com deficiência. Ela só descobriu depois, porque ela é da periferia, nós é que conseguimos o LOAS para ela por benefício. Foi na PAI, quando passou por psiquiatra, psicopedagoga,
passou por psicólogo, todos os laudos foram juntados, ela conseguiu o 11. Já foi, página virada, isso faz 2011, 2010. Eu trabalho com periferia por isso. Agora, se vocês pensam que conquista mental é fácil, não é. Valorizem a vida. Sempre. Põe entusiasmo, põe inspiração. Amanhã é sábado, depois domingo. Acorde segunda-feira com otimismo. Não é que segunda-feira é um dia de trabalhar. Segunda-feira é um novo dia de trabalho. Positive, entre em contato com a natureza. Pegue em plantas. Entre em contato com a arte da música, do teatro. Boa música, da arte da pintura, da escultura. Entre em contato, admire. Visite a galeria de artes. Teatro municipal, música. Quando vocês estiverem viajando com o carro, ponham música. Inspire vocês, estimule vocês o tempo inteiro. No dia que vocês sentarem para ler um livro na caminha, no cantinho de vocês, não é que vocês têm que... Estejam com vocês mesmos. Eu tenho autoestima para isso, vocês têm que ter autoestima. Vocês botam pijaminha de ursinho de vocês, pijaminha de bolinha, todo mundo tem um pijama esquisito, né? Não tem problema, nós somos iguais, mas no cantinho de vocês agradeçam a vida. Eu vivo em hospital, gente. Eu sei o que é doença. Em 89 eu estava na Beneficência Portuguesa, no Hospital São Paulo, acompanhando o caso de cliente minha. Fibromialgia, dor, eu vi muita coisa. Não vale a pena ser triste. Dê um sorriso para o próximo, ajude então, participe. Sabe por quê? Porque a vida é um brilho, a vida é um diamante. Valorize a vida e nunca se esqueça. Somar e dividir com todos, isto é ser humano, porque a vida é e sempre será o maior bem da nossa existência. Namastê. Abraço.